Bonjour, bonjour. On commence tout de suite le... Pátio Cast. Nossa, essa foi sofrida. Olha, nosso primeiro programa bilíngue, né? Não, oi, tudo bem com vocês? Aqui a gente tá começando mais uma conversa do podcast. Vocês podem não estar entendendo nada, mas já vocês vão entender por que eu comecei hoje dando essas boas-vindas tão única e especial. E pra quem não sabe, é francês. Eu tô aqui ao lado do Rafael Silveira, que é um entusiasta do novo mercado imobiliário, também sócio produtor aqui no Pátio Studios e meu parceiro no Pátio Cast. Eu tô do lado da Núbia, que é economista, especialista em investimentos e agora podcaster oficial, né? Pois é, e a gente tem a honra de receber uma convidada, acho que mais que especial para mim e com certeza para você. Com certeza. Ela é natural de Goiás, do Goiás. É uma professora de francês com mais de 4 décadas de experiência. Além de sua dedicação ao ensino, ela é uma escritora talentosa, uma terapeuta em Ayurveda, especialista em autocuidado e alimentação e uma chefe de cozinha de mão cheia. Ela também é uma avó adorada por 5 netos que se dividem entre 2 estados brasileiros e é seguida por mais de 20 mil pessoas, alunos, em suas redes sociais, no French on Insta e Francês em Cuiabá. Nossa convidada é, sem dúvida, uma pessoa multifacetada que traz amor e dedicação a tudo que faz. Estamos muito felizes em recebê-la aqui hoje. Bem-vinda, Elma Rios. Essa parte eu vou deixar para você. Bienvenue, Elma. Bienvenue. D'accord, merci. Obrigada, realmente muita gentileza. Eu vejo que vocês conhecem aí minha trajetória. Só uma correção, meus 5 netos se dividem em 3 estados diferentes. 3 estados diferentes. Quais Essa eu não estados, sabia já. Goiás, Mato Grosso do Sul e Pará. É por isso que eu fico aí voando vendo para lá e para cá. A pegadinha que a gente colocou no texto para uma corrigir. Mas já faz todo sentido com a rotina que a Elma tem levado nos últimos tempos, né? Sim, com certeza. E com certeza tem algum neto aqui no Mato Grosso, né, Elma? Tem crianças que adoram a Elma por aqui, alunos, né? Eu tenho essa, não sei, essa coisa com criança. E olha que eu não sou esse doce com criança, mas eu acho que eu sou verdadeira com elas e eu acho que tá aí a nossa boa relação. E isso sempre encanta as crianças, né? A verdade. Elas crianças sabem, né, quem é verdadeiro, elas sabem, elas reconhecem os limites que elas têm e se sentem seguras do meu lado. Isso me deixa muito feliz. Elma, a gente tá muito feliz com a sua presença aqui, de verdade mesmo. Obrigada, eu que agradeço porque foi um parto, né? Marcar esse encontro. Para ter noção, nós estamos no episódio 12. E nós tentamos desde o primeiro episódio. Conciliar um horário e tal, né, a viagem, eu estava fora, aí depois outras coisas, não sei. Mas eu acho que tem tudo a sua hora, então hoje a gente está aqui nessa manhã de sábado, muito feliz. Não, eu já estava quase me mudando para casa da Elma, em off, né? Para tentar tê-la aqui, né? Deus me livre. Eu adoro minha solitude. Para com isso. Aliás, não, tô brincando. Eu tô tentando resolver isso. A gente vai ficando mais madura, mais velha. E a gente tem um prazer na solitude, um prazer na paz, da quietude, em aguar plantas, sabe? De fazer coisas pequenas. E a gente começa a recusar convites. Isso não é a melhor das coisas a fazer, porque a gente só cresce mesmo com relacionamentos. Então, isso tem sido um exercício para mim, porque eu gosto, eu adoro e tem muita gente que gosta disso também, mas tem que trabalhar isso. A gente só evolui, desenvolve e troca experiências através de relacionamentos. Muito bem. Sem dúvida. Elma, bom, você tem mais de 40 anos de carreira como professora de francês. Como tudo começou? O que te inspirou a seguir nessa carreira? Traz a Elma até hoje aqui para nós. Nada, imagina, não fui inspirada assim não, eu fui colocada. Eu não acredito, assim,
Eu acho que hoje eu falo, bom, tudo conspirou para. Na verdade, a minha irmã mais velha, ela queria estudar francês. Nós morávamos, na época, em Salvador, na Bahia. E eu era adolescente, 12, 13 anos. E a minha irmã que queria estudar francês. E eu sempre fui muito agitada, muito danada. E a minha mãe falou, você vai fazer também para acompanhar a sua irmã. Então, na época, eu não me lembro, gente, o dinheiro que era, tá? Mas eu acho que era cruzeiro, não sei, acho que era cruzeiro. Custava, na época, 200 cruzeiros para um aluno e a professora propôs 250 para as duas. Então, eu fui os 50 cruzeiros. Para acompanhar, minha mãe pensou, bom, não vai dar em nada, mas pelo menos vai estar acompanhando a irmã e vai se ocupar de uma certa maneira. E isso aconteceu. E como eu não tinha, talvez, a cobrança ali da minha mãe, porque ela não imaginou que eu fosse seguir isso daí, eu achei graça, comecei a gostar da coisa, isso aconteceu de uma maneira natural. Depois fizemos 2 anos com essa professora Nícia Biscaia, a quem eu devo talvez todo o francês que eu tenho. Ela tinha acabado de chegar da França, ela era enfermeira, veio para cuidar da mãe que estava muito adoentada. E começou a dar essas aulas particulares. E eu fui, então, como é que a gente fala? A pupila? Não, nem a pupila. Ela sabia que eu estava ali, mas que eu era só para acompanhar a irmã e tal. E a coisa me agradou. Depois disso, a gente fez um teste numa escola francesa chamada Casa da França. Não era Aliança Francesa ainda em Salvador. Nós passamos por um 6º ano e, com louvor, eu já tinha aí na época 15 anos. Eu já frequentava uma turma de adultos, apesar de ser muito menina. 15 anos na minha época era muito menina ainda. E foi assim que tudo aconteceu. A coisa foi progredindo dessa maneira até chegar ao ponto de eu terminar o meu curso na França, numa cidade chamada Besançon, na fronteira com a Suíça, na região de Franche-Comté. Então, se você perguntar, você sempre foi apaixonada por francês, você seguiu... Não, eu acho que eu segui o fluxo natural da vida. E eu acho que quando a gente confia um pouquinho na vida, mesmo sem saber que está confiando, as coisas acontecem naturalmente e de uma maneira bacana. E hoje, realmente eu sou apaixonada pelo que eu faço. A França é meu país de escolha. Eu não me vejo fora dessa profissão. Eu gosto de ensinar, eu gosto quando as pessoas, eu gosto de liberar, fala, chega, para de estudar, você está pronto, vai embora, vai viajar. Então, minha função ali com aquele aluno já foi cumprida. E se eu puder também influenciar na vida dessa pessoa, como eu já influenciei uma aluna que estava indecisa em que profissão escolher, e numa conversa informal, ela nem me perguntou especificamente, eu falei para ela, você tem um perfil de jornalista, algo que eu adoraria ter feito, inclusive, e eu me vejo em você. Hoje ela é uma jornalista muito perfeccionista, aliás, no que ela faz. Então, quando ela me disse, eu escolhi essa profissão por causa daquela conversa que a gente teve, isso para mim é um presente inestimável. Eu consigo imaginar. Era isso que eu queria. Então, se você perguntar o que você queria ter feito, eu acho que se eu tivesse escolhido uma profissão, teria sido jornalismo. Mas não era nem porque... Era porque eu queria viajar, sair. Eu me via como uma jornalista internacional, correndo riscos em países perigosos, talvez. E aí... mas também já exercia essa profissão dentro de um jornal aqui no Mato Grosso como cronista. Eu escrevia crônicas gastronômicas, que é outra coisa que eu adoro, mas eu não sou chefe de cozinha, mais uma correção a fazer, eu sou cozinheira. A gente promove as pessoas, né? Quando a gente conhece os pratos dessas pessoas, né? Quando a gente tem a experiência na própria pele, a gente pode dizer, com certeza. As pessoas, às vezes, têm
humildade, né? Com relação A minha sorte... aos eu tô trabalhando isso também, Rafa, a humildade. Né? A minha sorte foi, eu nunca tinha provado um cuscuz marroquino. E o único e o primeiro que eu provei foi o que a Elma preparou. Então, assim, qualquer coisa que eu come depois, eu não vou, entendeu? Assim, sentir só quem come a comida da Elma. Mas eu sou cozinheira, no chefe de cozinha, traz aquele estresse de um chefe de cozinha, né? Hoje já não cozinho, assim, se eu tiver com esse estresse em mim. Então, a cozinha, para mim, é um ato mesmo de relaxamento, é uma experiência mesmo, que envolve não só alimentos, desde o momento que você sai para comprar os alimentos, até a hora de receber as pessoas, a montagem da mesa. Isso, para mim, é um momento, que é uma experiência a ser vivida. Se tiver estresse, não vale a pena. Legal. Com certeza. Bom, voltando um pouco no período ali do seu passado, dos 15 anos que você estava comentando. Me conta pra gente, aliás, quais foram os principais desafios e momentos marcantes? Se você fosse escolher os momentos mais marcantes ou os desafios que você enfrentou ao longo dessas 4 décadas de ensino, Elma. Talvez a decisão da carreira, ou em algum momento. Olha, pode parecer meio piegas, assim, mas eu sou... eu não sei nem dizer, assim, um momento crucial, mais marcante, aquela coisa, aquele sofrimento. Eu tenho uma vida muito tranquila. E, claro, eu tive a gente decide até o que vai vestir. Todo dia a gente está tomando decisões, né? Então, mas eu nunca trouxe um peso. Então, essa decisão é a decisão da minha vida. Tem que dar certo, vai ser feito. Pode ser que sim, pode ser que não. Às vezes, a coisa mais importante que você julgava ser a mais importante foi a que mais te fez sofrer. E uma decisão simples que você deixou de lado era aquele o caminho. Então, mas eu tive muita sorte. Intuição, amparo divino, eu não sei, dê o nome que vocês quiserem, mas eu fui muito assim. E eu sempre encarei a vida de frente, de uma maneira natural. Eu acho que a vida não é só isso, que a gente veio para desfrutar, né? Ter uma profissão, trabalhar, ganhar dinheiro, pagar boleto. Tem algo por trás disso que nos move. Então, é essa que a gente chama, talvez, de intuição, esse sopro que diz, aí não vale a pena. Então, eu acho que é um pouco olhar isso. Não tem receita. É momento difícil... talvez, o meu primeiro filho, ele nasceu, assim, eu era muito jovem. Não vem ninguém me dizer que aos 19 anos você está pronto para criar um filho, você está pronto para parir. Seu corpo está forte, vivo, cheio de energia. Mas a gente não está preparado de jeito nenhum para criar um ser, né? Mas isso também não pode trazer peso, culpa. Então eu fiz a melhor maneira. Eu me lembro na hora do nascimento do meu filho, e eu falei mesmo com Deus, com Jesus, eu falei, me ajuda, porque sozinha eu não dou conta. E é verdade, sozinha eu não ia dar conta, mas foi uma entrega tão natural que tá tudo certo hoje. Que legal, que lindo ponto. E por falar nisso, fala um pouquinho da sua história com a aviação. Que a gente sabe que você Deus, aí eu costumava brincar. Eu sou filha de piloto, o pai do meu primeiro filho era piloto, meu filho é piloto, e eu não sei onde eu errei. Não, tô brincando. Eu gosto disso, eu tive um pai maravilhoso, e o pai do meu filho também era um homem especial, e meu filho... Não resta dúvida. E eu, sim, eu não queria, não estava, talvez... Eu não queria que ele... Eu me lembro de uma história, assim, que ele estava em casa, a gente estava em casa e eu pedi para os amigos. Eu falei, olha, brinquedo para esse menino, qualquer coisa, menos algo que tenha asa.
Porque não é fácil ser filha de um piloto, né, ter um relacionamento com um piloto, não são pessoas muito presentes ali. E eu falei, bom, não quero nem borboleta aqui em casa, não quero. E eu me lembro de estar na cozinha fazendo, uma papinha, alguma coisa, e ele ali naquela fase de criança, sabe, que brinca com as panelas e tal, e ele pegou um carrinho dele ali, uma coisinha que estava no chão, um palitinho de picolé, atravessou no carrinho e fez vu. Eu só olhei para trás, tive um calafrio. Eu falei, põe o carrinho no chão. Ele falou assim, não é um carrinho, é um avião. Bom, ali eu falei, não vai ter jeito. E... É uma sina, então, né? Não sei, mas eu falei, gente, ele fez um avião, vem do avô e do pai, não resta dúvida. Então, brincou e eu deixei a coisa acontecer. Ele era um cara muito dinâmico, sabe, fazia muito esporte, eu achei que ele fosse por essa área e tal. E eu me lembro de quando ele teve que tomar uma decisão. E eu falei, e aí, vestibular para quê? Você quer fazer o quê? Você quer se formar em quê? Ele falou, olha, mãe, tem médico, piloto, tem médico, advogado, falou todas as profissões, engenheiro, citou umas 10 profissões. Eu falei, tá, e daí? Ele falou, alguém tem que transportar essas pessoas. Aí eu entendi que eu não tinha nada mais a fazer, a não ser mandar ele para Goiânia, para o lado do pai, e do pai dele que pilotava, para estudar. E foi assim que eu falei, bom, vai e resolve se é isso que você quer fazer, vamos fazer isso. Mas foi assim. Não, interessante essa história, né? E ainda concluindo toda essa tua trajetória, Elma, eu ouvia histórias, né? E muitas da época da escola presencial, do dinamismo das aulas e das experiências após ali com a tua cozinha também. Às vezes eu te encontrei também já dando aula em padarias aqui na cidade. Como que foi para você essa mudança do presencial, que era tão envolta de tanta coisa gostosa, e migrar para o online e pré-pandemia, pandemia? Me fala aí. Olha, eu achei que pandemia fosse uma semana. Então, eu estava tranquilo, falei, uma semana em casa, ok. Eu nunca me imaginei dando aula só online, nem aula online de uma maneira geral. Eu gosto do olho no olho, a pausa para o café, né? Eu chegar perto do aluno, olhar o material dele. Eu sempre fui uma professora do presencial mesmo. E a coisa foi ficando mais grave, essa pandemia foi passando o tempo. Eu fui a primeira, né, a entrar no pátio, né, Rafael, no pátio Raiz. Pátio Raiz, o primeiro... Coworking. Primeira sala. Ainda em construção. Primeiro coworking com uma cafeteria dentro também. Uma cozinha, porque foi quase uma exigência. Eu falei, eu mudo minha escola para cá se eu tiver uma cozinha, né? Para a gente ter umas experiências com alguns pratos simples, franceses, mas assim, era uma aula mais dinâmica. E aí, qual era a pergunta mesmo? E essa transição mesmo. É isso aí. Bom, segue. Então, faz parte da transição. transição. E aí, eu comecei a adaptar as aulas e as pessoas queriam continuar. Eu tinha que continuar, eu tinha que sobreviver, né? E a gente manteve essa parceria durante 2 anos, né, Rafa? A gente continuou firme ali. Mesmo sem mesmo a distância. E os pais gostaram, porque não tinha mais aquela preocupação de levar, trazer. Os alunos adultos também se adaptaram. Eu me adaptei, eu entendi que isso me permitia viajar mais, porque eu podia carregar o meu material e dar aula de qualquer lugar. Então, eu já dei aula, por exemplo, de halter do chão, no Pará. Dizem que é lindo. É lindo. Minha filha mora em Santarém, essa que tem 2 meninos. Tá aí um desafio netos. Que ela enfrentou, né? Da aula de halter do chão. Eu acho terrível, né? Tem sido bem desafiador. E eu comecei a gostar, falei, gente, essa coisa funciona. E aí, de Goiânia também já dei aula, onde meu filho mora, de Mato Grosso do Sul, onde eu fiquei bastante tempo na época da pandemia. Então, as coisas vão se ajeitando. A vida é um mosaico em movimento.
E tá sempre, as coisas estão sempre encaixando de um jeito ou de outro. No primeiro momento pode parecer que a peça não encaixa, mas aquilo tem, é só respirar e continuar no movimento, né? E hoje eu faço isso e isso me permite, eu dou aula hoje, por exemplo, eu tenho alunos nos Emirados Árabes, eu tenho alunos aqui no Brasil, fora do Mato Grosso. Estendeu a fronteira. É muito, muito. Então, isso me permitiu, assim, outros relacionamentos também, bem à distância mesmo, né? Que a gente tem que até conciliar os fusos horários. São 6 horas de diferença de Abu Dhabi, então a gente tem que trabalhar isso também. Mas é um desafio. É um desafio também você trabalhar em casa. Parece que você está em casa. Então, eu procuro acordar, colocar o meu brinco, passar o meu batom. Gente, eu passo perfume para dar a sensação de que eu estou trabalhando, que eu já fui para o trabalho, né? Então, você tem que criar essas coisas, porque você está dentro da sua casa, na sua sala. Você não pode estar com uma jaqueta e de moletom, não. Você tem que estar pronta para trabalhar, porque o cérebro entende que você está nesse momento, né? Sim. Então, tudo isso é adaptação. Mas... São 4 ou 5 anos de décadas de uma forma que você fazia, né? Com certeza. E a gente tem que também aprender a trabalhar com o computador em si, a tecnologia, né? Eu sou muito preguiçosa para a tecnologia. O Rafa sabe. Até para eu pagar minhas contas, eu falava... Toma, tudo aí em PDF, paga, eu passo um Pix para você. Eu já fiz isso, eu tenho preguiça de tecnologia. Mesmo quando não tinha Pix ainda, né? É verdade, eu tinha preguiça de tecnologia, sabe? Mas não, a gente tem que viver com as ferramentas da nossa época. E você já teve uma empresa, né? Uma franquia, você também continua no empreendimento, essa gestão do teu business, você chega a pensar nisso às vezes também? Ou é a entrega das aulas, é o foco, aí depois mas essa, por exemplo, quando eu fui diretora da Aliança Francesa por muitos anos. Mas eu acho que também foi um casamento que acabou, mas acabou bem. Mas as pessoas falam, por que você não tem a sua própria marca? Ninguém perguntava, você estuda na Aliança Francesa. Elas falam, você faz francês com a Elma? Você faz francês com a Elma? Você estudou com a Elma? Eu estudei com a Elma. Então, isso é uma coisa que também eu não provoquei. Aconteceu naturalmente. Mais uma coisa que aconteceu naturalmente na minha vida. E eu, a partir daí, criei essa marca, né? Então, comenta um pouquinho da marca. Foi com a ajuda de amigos, né? Um amigo falou, a gente precisa gravar algumas coisas. Eu falei, não gosto disso. Você quer falar alguma coisa? Para quem não sabe, só abrir um parênteses. Para quem não sabe, não conhece ainda o trabalho da Elma, primeiro a gente daqui a pouco vai divulgar quais são os canais e redes sociais que podem acessar. Tem muita história aqui, mas a Elma formou... os professores da UFMT, confere essa... Sim, mas a gente não pode dizer tudo dessa maneira. Quando eu cheguei em Cuiabá, 1989, 89, então, com a escola... Então, na universidade, a universidade, aliás, tem um bom laboratório para francês oral. Né? Bom saber. Tem sim. Mas eu tive... Até professores que chegaram a mim e falaram, olha, a gente tem um diploma, a gente tem um conhecimento, e realmente um conhecimento vasto da própria língua, da literatura francesa, e a gente não tem uma segurança, a gente não tem uma desenvoltura para a parte de expressão oral. E aí a gente trabalhou junto, sim. Eu não vou dizer que eu dei aula para todos os professores, não é isso. Na época, eram 2 francesas, Marianique e Teresa, e tinham uns professores dentro do departamento de letras da universidade, brasileiros, né, formados em francês, e estudaram, sim, comigo. Que legal. Olha, é bonita a história, né? São detalhes que nem eu acho que parei para prestar atenção antes. Eu já tinha até esquecido também. Bom, enfim. Então nós vamos te ajudar a lembrar muitas coisas vocês hoje, fizeram, né? Que é uma pesquisa Google? O que é que aconteceu aí? Olha, vai. Vai lá, você. Meu Deus, tô ficando Vamos pegar o gancho para o quadro? Eu acho que é isso, o quadro 10 em 1. É isso mesmo, a gente vai falar sobre o quadro 10 em 1, ou a gente vai entrar... No Histórias Minhas, Núbia. Meu Deus. Deixa eu pensar. Bom, enfim. Eu acho que 10 em 1, porque ela... Histórias Minhas. Então vai, já para o ímpar. Vai.
Você é o quê? Par? Ímpar? Um Dalaci? Um Dolacy é ótimo. Nossa, nem eu, tá? Com os meus Essa não é 60 da e lá época, vai. Fica né? aqui gravado. Agora eu fiquei até... O blush até apareceu agora, né? Então vamos para o quadro. Bom, gente, olha, eu não sei de nada. Isso não tem realmente nada que foi programado. Nem a gente, pra variar. Hoje a gente... Eu fiz algumas perguntas, não obtive respostas. E veio parar aqui hoje. Gente, Pois vocês é. já viram a nossa entrevistada, convidados, quererem fazer perguntas pra gente? Olha isso, ó. Só é uma mesmo. Bom, então, vamos lá? Eu acho que puxa histórias minhas, nunca contei. Histórias minhas, né? É. Tá na hora, então, Elma, de um quadro que já é tradição aqui no nosso PátioCast. Você que já é de casa, já é do pátio, já conhece. Com certeza nós também tivemos o privilégio de conhecer algumas histórias suas que você Muitas. já contou. É. Mas eu todos... contei em off, né? Tudo Então, bem. Tudo bem. Tudo bem. Mas todos nós temos histórias minhas que eu nunca contei. Esse é o nosso quadro. Agora vem Assim, uma e te vinheta. contextualizando, né? Porque, Elma... Meu Deus. Ó, a gente vai nascendo o programa durante o programa. Exato. Não é nada programado mesmo. A gente não formatou tudo 100% antes de estar aqui. Foi uma grande ideia e de forma leve e divertida de uma nova ferramenta, igual você estava falando de ferramentas, o PátioCast. E esse quadro nasceu espontaneamente com o Rafael, porque as pessoas, antes de ingressar aqui, literalmente no aquário, elas começam a pensar coisas. O que eu falo, o que eu vou falar, e de repente acende a memória N informações e lembranças. Talvez possa ter acontecido com você. Se não, o que a gente quer é uma história nunca contada. Você nunca registrou, contou ou compartilhou e sempre vem algo em mente. Gente, a minha vida... Até pode um ou outro saber, mas imagina uma que vai ser bem novidade mesmo. É. Pode ser enfadonha, engraçada, triste, emocionante. pode ser qualquer uma, cômica. né? O que vier à sua mente. Olha, as minhas histórias geralmente são cômicas. Por favor, então. Mesmo que venham carregadas de situações, assim, aparentemente dramáticas. Então, talvez eu encontre essa coisa engraçada no final e durante não A jornada, foi, mas, perfeito. né? E eu te já adianto que tá rolando quase uma campanha entre os convidados de quem tem a história mais uau, assim. E diz o Rafael, pra variar, que ele vai fazer um... Como que é? Isso acaba elevando até a expectativa, né? Isso. Nossa, em saber. Gente, Sim, Vai no dar. final do ano a gente vai ter um Isso vai reconhecimento. pro público votar. nossa, E vai ter uma não, votação. acho que essa não vai, gente, Tá vendo? não vai Tá dar. vendo? A Núbia, ela gera uma expectativa, né? Ela joga Aham. a pólvora. Mas a gente Você vai vem trazer... e acende, por favor, essa bomba aqui. Mas vamos trazer a Elma pra ela relaxar. Elma, você reparou que tem uns croissants na Tem, nossa mas mesinha assim, em eu tô sem apetite homenagem? agora. E olha que é raríssimo. Núbia está tirando apetite Olha, da Elma. eu sou Quem mulher dera. de apetite. Tem gente que eu acho lindo, as pessoas que estão passando por uma situação dramática e que não perdem o apetite. Eu também janto emagrecem, 2 né? vezes. E emagrecem, eu também Eu não janto entendo. 2 vezes. Quando eu tô com problema, eu falei, gente, mas eu já jantei. Já tá pronto, vou jantar. Então, assim, eu tenho muitas histórias que me fizeram pensar. Comigo é tudo muito assim, papum. Às vezes acontece, ali naquela hora eu falo, pronto, eu já aprendi, já entendi, eu já sei onde eu errei, onde eu escorreguei. Ah, legal isso. Isso. Então, tenho algumas... Qual você escolheria? A que o seu coração mais quer contar. Vamos lá. Posso tentar auxiliar aqui? Pode. A gente sabe que Elma fez, e é uma história clássica da Elma, porque a Elma praticamente... Eu conheço já uma falamos- também da Elma que eu soube também. Gente, mas Nossa. agora eu tô entendendo as minhas orelhas. Nossa. quentes. O tempo todo lá em casa, eu falei, gente, tem algum problema? Tem O um povo problema, falando né? de mim, que é isso? Afinal, tem um mês já, né? Ou mais, que a gente tá tentando. Esse papo aqui. Eu nem sei se eu te contei. Eu lembro de uma história da Elma, né, que ela comentou que ela era cronista. E eu não sei se o blog ainda existe. Aham. E ela tinha comentários genuínos
e bem apimentado, se eu pudesse usar esse termo. E eu lembro sobre um que me chegou, esse comentário, eu lembro do artigo, de uma padaria conhecida da cidade, e que eu realmente, eu li isso antes de ir para essa padaria, eu não conhecia. E toda vez que eu entro na padaria, eu vejo tantos elementos diferentes de tantas áreas do mundo que eu fico assim... Você leu isso numa crônica? Eu li num artigo seu, mas eu não sei se é desta padaria, mas pelas fontes eu lembro que tinha alguma coisa a ver com essa padaria. Relação. Sim, e hoje eu realmente entro nessa padaria e falo, que deselegante. Você lembra o nome da crônica? Não lembro, mas era alguma coisa Mas de Gastão e falava da pessoa e comentava. Você lembra disso? Só de eu falar? De uma pessoa, de um glutão. Isso! Não era uma padaria, não. Nossa. Agora a gente quer saber. Não, eu fui, eu acho que recebida num lugar assim, mas assim, não era uma comida para ser compartilhada, era uma coisa era coisa de glutão Fast mesmo. food, assim. Mas a pessoa não tinha ali um cuidado. E eu escrevi uma crônica falando sobre o glutão. Essa pessoa que acha que fala, eu como bem, pensando na quantidade que ela come. E eu escrevi algo nesse sentido, sim. E falando que era diferente, uma pessoa gulosa, uma pessoa que é ávida, mas aprecia aquilo. O glutão, ele não se questiona muito, ele vai botando para dentro. O glutão está ligado a uma pessoa ansiosa que quer preencher algo ali que não tem. Diferente de eu sou gulosa, mas eu não sou glutona. Eu sou gulosa, eu sei que eu sou gulosa, mas assim, glutona não como qualquer coisa de qualquer jeito. Você está presente na hora da alimentação. Sim, aí eu falo, não, eu quero mais disso, isso é a guludice. Sim. Né? Mas o glutão, daí a pouco ele nem sabe o que ele comeu, nem o que tem dentro daquilo. Nem percebe, né? Eu me lembro vagamente dessa história. Eu tenho umas 230 crônicas voltadas para cozinha, porque eu acho, todo mundo fala, cozinha, o coração da casa. Não, é o útero. Ali acontecem as coisas. Nascem as coisas. Muito bem. Tá vendo? É uma história. E você ia comentar de alguma história também. Eu ia dar uma dica pra inspirar a Elma. Pode dar, pode, eu acho. Pode. Vai. É porque a gente conhece. Praticamente você estava vai logo, lá Rafa. naquele almoço. Não enrola, não vai para Paris passando por Tóquio, vai. Eu vou dizer se eu vou falar ou não. Quem vai contar a história é você. Mas eu não sei. A gente vai. Ainda não sei se vou, mas manda ver. Você está hoje nas nossas mãos, Elma Rios. Ok, beleza. Joga. Santiago de Compostela. Sim. Tem ainda alguma história não contada? De Santiago de Compostela, eu fiz esse caminho. Foram 800 quilômetros a pé, saindo de Saint-Jean-Pied-de-Port, no sul da França, atravessando aí o norte da Espanha. Então, 800 quilômetros em 33 dias. Claro que aconteceram muitas coisas, né? Mas deixa eu ver se tem alguma história que não foi com... Algum perrengue, aquele que você... ainda não compartilhou, ou como nem todo mundo teve o prazer daquele almoço que a gente teve, né? Um almoço catalão, lembra? Lembro. Onde a Elma contou praticamente toda a história, mas sempre tem algo Mas que tinha ficou... alguma história que eu contei o quê? Meu Os Deus, perrengues de todo o caminho. Gente, esse caminho é um caminho muito severo para as mulheres. É um caminho difícil, porque quando você está caminhando, né, o tempo todo com uma mochila... Bom, eu saí do Brasil na mochila tinha uns 15 quilos, creme para contorno de olho, de boca, shampoo, condicionador. No segundo dia não tinha mais nada disso, porque a gente começa a entender que são pesos inúteis. Para o seu caminhar. Então, você vai esvaziando a mochila. Esvaziar a mochila, como na vida, tem que ser feito. Aí você vai tirando os pianos dos ombros, esvaziando as coisas inúteis. Na época que eu fiz o caminho de Compostela, eu fui. Eu não sou católica, mas é um caminho religioso, um caminho bacana, um caminho desafiador. Eu queria fazer esse caminho. E eu fui
pensando mesmo que a gente não caminha não com as pernas, porque eu tenho uma frouxidão ligamentar nos joelhos que o meu médico falou, olha, na primeira semana você vai ter que parar, os ligamentos não vão dar conta. É o meu ortopedista. E eu falei, bom, eu não vou caminhar com as pernas, eu vou caminhar com a mente. E isso aconteceu, mas o que é verdade é que na primeira semana eu entrei em parafuso. Eu me perguntei o que eu estou fazendo aqui. Eu tenho minha vida, minha profissão, meu marido, meus filhos, está tudo bem comigo. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu não via motivo. Eu falei, eu devia estar lá na minha vida. Por que eu estou fazendo aqui? E fiquei muito brava, joguei o cajado fora, sentei lá no meio do caminho, tinha um parreiral, tinha umas uvinhas ali. Eu falei... Foi bem pretensioso mesmo, mas eu vou repetir aqui. Eu falei, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, nem pecado direito eu não tenho. Então, eu fiquei ali parada. E aí passou, eu continuei falando sozinha e falando, não vou mais fazer isso. Isso é um caminho difícil demais para as mulheres, porque você imagina se caminhar 20 quilômetros, se você tem vontade de fazer xixi, se agacha. Você não levanta, meu bem. Você tem que usar o cajado para levantar. Um homem não, finge que está tirando fotografia, faz o xixi dele ali, põe, guarda, e a gente agacha. Quando você agacha para fazer xixi nesse caminho, se não tiver uma força física, você não levanta, o joelho não vai. É um caminho também na época, né, ainda menstruava, foi um caminho difícil nesse sentido. Então, é um caminho difícil para mulheres. A gente pode ter algum medo em algum momento, mas assim... mas é um caminho, assim, que... Onde é que eu estava? Me fala, Emília. Que aí você parou no parreiral. Ah, tá, no parreiral. Pronto, obrigada. Tá vendo como a gente precisa dos amigos? Que vai passar no tempo. Não, que eu tô... É porque vocês são minhas memórias agora, porque eu até segurei esqueci. o ar, assim. Olha, eu não sabia, por exemplo, da parte dos joelhos. Pois é. Então, a gente entendeu eu tô que... nervosa, deixa ela continuar. Não, mas aí o que acontece? Passou um rapaz, estava passando de bicicleta ali, porque esse caminho pode ser feito a cavalo, a pé de bicicleta. Uhum. E aí ele parou antes de eu reconhecê-lo, assim, mas ele parou e falou, você está precisando de alguma coisa? Eu falei, estou sim, eu estou precisando de uva embalada no isopor, coberta com plástico lá do Big Lar, eu estou precisando da minha depiladora, eu estou precisando lavar minha roupa numa máquina de lavar, porque a pessoa mais que eu amo hoje é quem inventou a máquina de lavar. Eu preciso do meu cabeleireiro para cortar meu cabelo, eu preciso de... Por quê? Ele falou, não, mas se você quiser, eu tenho um telefone, você quer ligar para alguém? Eu falei, não tem ninguém que pode me ajudar. Para mim já deu esse caminho. E depois eu vi que tinha, né, na hora que ele parou, eu vi que tinha uma bandeira do Brasil, então um brasileiro que parou do meu lado. Ele falou assim, então, olha, eu sou cirurgião plástico e eu venho de Goiânia. Eu falei, Aí eu falei, então, você devia estar lá no seu consultório e eu lá como cliente sua, pra você fazer uma lipo, por exemplo, pra gente, você faz sua profissão e eu fico lá, faço minha lipo, tá tudo bem. A gente tá com cara de louco, a gente tá cansado e esse caminho é um caminho muito difícil. E a gente continuou, ele falou, me dá sua mochila, pôs a mochila na bicicleta, ele continuou empurrando a bicicleta e eu fui caminhando ali do lado dele, conversando, recuperei meu cajado, que eu tinha jogado fora lá no parreiral, falando que eu não tinha nem pecado, né? E fomos andando, a gente foi conversando. Bom, a minha família toda é de Goiânia e são todos médicos. Até que eu falei, bom, eu tenho muita gente em Goiânia, falei dos meus primos que são médicos. Eu falei, nossa, conheço demais. Eu falei, meu Deus, ele vai contar tudo agora, né? E foi o que aconteceu, encontramos sua prima lá, surtada no caminho de Compostela, jogando o cajado fora, falando que não tinha pecado. Então... Essa é uma história também, olha, por incrível, olha, se um dia essa história chegar aos ouvidos dele, ele vai entrar em contato comigo, porque eu já esqueci. Foi uma pessoa que me ajudou, e a gente chegou na cidade onde a gente tinha que chegar, eu parei no albergue, eu estava muito cansada, ele continuou. E foi muito legal, porque cada albergue que eu continuava tinha uma mensagem dele para mim. Não desista. Eu passei por aqui, mas quero te dizer para não desistir. Porque ele estava de bicicleta, com certeza foi muito mais rápido que eu. Mas onde eu passei, e coincidentemente, aí se tinha só um albergue, tinha uma mensagem dele para mim. Então, anjos
E tem o tempo todo. E Que ele lindo. foi um. Uau! E no final, esse exercício de esvaziar a mochila e se encher, você... O que no final ficou desse movimento? Não, na verdade é que a gente tem que se esvaziar o tempo todo, não é esvaziou e agora pronto. Isso é um trabalho contínuo. Esse esvaziamento não tem como. É como um filtro que vai se sujando e você esvazia, tira aquela água, né? De onde vem a palavra mágoa, inclusive, você tira e enche de água boa de novo. Mas não significa que ela vai ficar assim sempre. Então, é um exercício permanente, constante, de disciplina, mas não é difícil. A gente cria até um hábito. Então, talvez essa seja uma história que eu não tenha contado, mas que teve muita importância. Foi lindo. Mas, enfim... Não, incrível. Eu acho que eu não estava preparada. Tá vendo? Todos temos Não, está todo histórias. mundo preparado para eu dizer uma besteira, porque eu sou muito, né? Eu falo às vezes muita coisa, brinco, tenho umas brincadeiras meio ácidas ou picantes, né? Mas, bom, enfim. Que bom que essa veio para nós. Não, incrível. Todos temos histórias nunca contadas. Não precisam ser engraçadas, né? Podem ser histórias de vida também. Já tivemos pessoas que ganharam um carro do shopping, a gente não conhecia, né? Já tivemos histórias inusitadas, Nossa, você viu a da prótese próstata? Ai, claro, eu vi. Aí vi quando o Rafa também, agora no início dessa conversa, ele falou, a Elma é de Goiás. Eu acho que você queria... Do Goiás. É de Iporá, Goiás. Iporá. É verdade. Iporá, Goiás. Iporá. Então eu falei, bom, ele não quis Iporá, porque tem uma história interessante. Iporá é uma cidade muito pequena, né, do estado de Goiás ali. E quando meu filho, esse que foi para Goiânia estudar, ele foi estudar, fazendo as carteiras dele de piloto e tal. E aí, o que aconteceu? Era o aniversário dele é 1º de novembro. E eu queria fazer uma surpresa para ele. E na época, eu fui, olhei as passagens de avião. Lembra que teve uma época que era difícil, tudo para Cuiabá era difícil, tinha que passar por São Paulo, Brasília, sei mais onde. Continua, né? Isso. Mas aí era pior ainda, os preços muito caros. E eu falei, gente, mas será que eu vou ter que ir de ônibus? Pensei comigo, falei, tá. Fui para a rodoviária já com ódio, né? Fui para a rodoviária e tal, fui olhar os preços, já procurei um ônibus eleito, comprei mas a senhora quer uma poltrona dupla? Você vai dizer, não, individual, já com raiva de viajar de ônibus. Gente, meu pai piloto, pai desse menino piloto, e eu tô aqui, andando de ônibus, né? Enfim. Bom, e eu já nem bebo água, eu tenho um rim só, já tirei um, e eu fui ali quieta, sem falar nada, as pessoas sorridentes, mas eu ali quietinha, com meu travesseiro, minha poltrona individual, e eu não bebo água para não ter que usar o banheiro de ônibus, né? Vocês devem me entender. E quando foi assim, acho que mais quase 5 horas da manhã, sabe? Quando você tem calafrio de vontade de fazer xixi, né? E a gente estava parado numa rodoviária, mas uma rodoviária muito simplória, assim, sabe? E eu falei, gente, não é possível que eu vou ter que fazer xixi nessa rodoviária. Desci pisando em ovos. É uma atmosfera bem específica, né? Aí fui nessa rodoviária, as pessoas estavam comendo coxinha, eu falei, que horror, 5 horas da manhã comendo coxinha. Mas tudo pensamento, né? E pá. Entrei no banheiro, tinha uma senhora sentadinha ali com uma caixa de sapato, ela falou, olha... pra gente colocar uma moeda, R$1. Eu falei, gente, mas espera aí, eu tenho que pagar para usar essa espelunca? Imagina, né? Bom, botei minha moeda ali, sei lá o quê, empurrei a porta do banheiro com o pé, né? Porque, né? Empurrei, quando eu me deparei, era com aquele vaso turco, né? De agachar. E aí você imagina, né? Eu falei, mas que espelunca que é essa? Eu só vi isso aqui no Marrocos, nunca vi isso aqui. E parará, e fui falando, e fui fazendo xixi. A mulher caladinha ali, saí do banheiro, uma piazinha pequena, agachei assim para limpar um pouquinho o rosto ali. Falei, como que é o nome dessa espelunca aqui? Ela falou, Iporá. Bom, eu fiquei em 90 graus, né? Travou minha coluna, eu não queria levantar de novo.
Eu falei, Iporá. A sua própria... É a minha própria cidade. Aí eu falei, Linda, você nasceu aqui. Pensei, né? Eu falei, já entendi. Saí do banheiro. Um exercício, já né? sorrindo um pouco para as pessoas comendo coxinha. Subi, né, no ônibus, bom dia, já dei bom dia. Bom, enfim. E tinha a rua estava bloqueada ali, e a gente passou em frente, a gente passou por uma outra rua para continuar a viagem, passamos em frente ao Hospital Evangélico, onde eu nasci, de graça. Aí eu falei... Ok. Eu falei, ok, tá bom, eu já entendi, tá tudo bem, eu já tô feliz. Eu já voltei atrás. O ônibus é maravilhoso, não tivemos problema nenhum, as pessoas são lindas e tudo bem. Graças a Deus. Tudo bem esse cheiro de coxinha no ônibus. E continuei, meu filho foi me buscar na rodoviária com a namorada que hoje é a esposa dele, mãe da minha primeira neta. E ele falou, mãe, pegar um táxi, beleza, você veio e tal, não sei o quê. Eu falei, não, vamos tomar um café, eu quero contar uma história. E contei a história para eles e tal. E aí, passamos o aniversário dele, beleza, e tal. Eu entendi o que aquilo foi para mim naquele momento, né? Que a gente tem esses rompantes de achar que a gente é dono da própria vida e que você peita tudo e que você é alguma coisa, né? Então, aí quando eu voltei, que eu fui dar aula, todos os meus alunos perguntaram, como que foi sua viagem? Foi tudo bem? Tinha um senhor que era meu aluno, acho que é seu Oswaldo, não me lembro o nome dele, desculpa. E aí eu contei, eu falei, gente, antes de começar a aula eu quero contar uma história, que foi uma experiência emocionante para mim, porque foi assim um choque para mim, de realidade, para eu ser mais humilde mesmo, mais de boa, né? Pelo menos assim, menos, né? E aí ele sacudia a cabeça assim, não parava de sacudir a cabeça. Eu falei, mas o que foi? Ele falou assim, eu sou obrigada a te dizer que a história não para por aí. Eu falei, meu Deus, não, menos. Aí ele falou, olha, toda vez que eu vou para Goiânia, que eu passo por Iporá, eu levo a coxinha para os meus filhos da rodoviária, porque você perdeu a oportunidade de comer a melhor coxinha do estado de Goiás. Então... eu acho que acabou, né? Não porque eu tô contando aqui. Pelo jeito... Pelo jeito, não, a lição segue, né? A lição segue. Então, essa também é uma outra história que... eu tenho muitas histórias assim, mas comigo é questão de minutos, questão de muito pouco tempo para eu entender. E se a gente prestasse atenção nas coisas, no movimento das coisas... seria mais fácil lidar com esses que você chama de momentos marcantes, desconfortos, etc., que são, na verdade, ali uma experiência momentânea e pronto. O clichê do virada de chave. Não, é uma grande oportunidade, né? Me parece. Não, porque ela volta... entusiasmada em compartilhar já o ensinamento dela. Não, ainda tinha, não acaba. Por quê? Porque ela ainda entrou, né, no ônibus ali. Mas né? porque não tinha acabado mesmo. Isso é importante. Só acaba quando termina. Perfeito. E por falar em acabar, terminar, nós vamos entrar acabamos essa fase, vamos entrar em outra etapa. Jesus, mas é quanto tempo essa coisa outro toda? Quadro. Eu acho que nós vamos para um quadro e a gente faz o final. O que você acha? Eu soube da produção que vai rolar aqui na tela um quadro. Fantástico. Vamos pro quadro. E aí a gente pega um pouco depois da história da Elma pro final. Assim. Sim, a gente vai caminhando já. Isso, legal. Elma, este quadro é o quadro 10 em 1 que eu queria fazer ali no início. Que eu ganhei, mas tudo bem, a gente segue o roteiro. Este quadro também, Rafael Silveira, que é o nosso grande... a mente criativa deste... o idealizador de tudo isso, né? Exatamente. Mas aí ele põe a gente pra fazer as coisas, né? Sempre. É claro. Ele me convida pra tomar um café, tem um serviço. Onde tem um serviço, tem um... dinheiro. Mas olha, essa palavra é bacana. É ser viço na vida das pessoas. É ser um viço. Que bonito. Ser uma alegria. Então, e é esse. Não pensa propósito. Todo mundo, o propósito. Tá todo mundo procurando esse propósito, enlouquecido. Qual é o meu? É muito... É no caminho, né? É servir.
não tem outro. E aí, quando você tem quando você percebe que o serviço é serviço na vida do outro, aí você entende o seu. Porque quantas já foram para mim? Né? Quantas pessoas aí foram coadjuvantes da minha história, né? Se eu puder também ser um coadjuvante da história de outro, que tiver algo que ele pare um pouquinho e fale, uau, eu gostei disso, já está feito. Legal. O propósito, né? Legal, delícia ouvir isso. Então, vamos lá. Como funciona? Eu Núbia? gostaria de saber. Ela quer saber as coisas. Ela é uma professora, né? Eu gosto de método. Exatamente. Eu gosto de método, disciplina. Vocês estão me deixando aqui solta na piscina. Vou te falar. A gente vai fazer assim. Vão passar 10 imagens aqui na tela. Aqui nessa tela. Sim. E a cada imagem, eu quero que você traga uma palavra, a primeira que vier à tua cabeça, que você sente ou pensa quando vê essa imagem. Gente, é perigosíssimo. Olha que fácil. Ai, que delícia. Todo mundo Vamos fazer um quadro mais difícil no outro episódio com Eu ela? acho. Mas vai ter. Não, acho. gente, não para, vai. E assim, eu pensei em falar em francês, mas eu acho que dá pra você fala a primeira que vem à cabeça, em português, que vier, assim. Mas se vier em francês, depois você nos fala aqui em português, o que significa, tá? Então, Vocês Vocês já selecionaram essas imagens? Claro. Vai ser praticamente uma aula, né? Ela pode falar em português e pode falar em francês. Olha que legal. Tá, o Pix, o meu, uma aula. Uma aula meu só no Pix, viu? Produção, prepara o Pix. Ai, vamos lá, me ajuda aí. Então, Kaique, primeira palavra, Elma. É o Cláudio Casares. É um amigo de longa data, um artista que eu admiro muito. Eu adoro as gatonças dele, tem muito a ver comigo. E se for escolher uma palavra pra escrever A primeira palavra imagem? que vem na cabeça. Gatonça. E veja que eu, inspirada em você, desde um mês eu me preparo pro Rafa. Eu falo, Rafa, quando for a Elma, eu vou de onça. Tá vendo? Tá vendo? A gente faz umas coisas assim, sabe? Que marca. E marca a pessoa, né? Vamos lá, é Então. perigoso isso. Tem que... isso aí é mudança. Changement complète. Voilà, changement complet. É uma mudança completa da minha vida profissional. Mon Dieu. Bom, isso aí é que ele faz. Bom, o que eu sei lá. Uma palavra que vem à mente. É uma palavra que vem à mente. Bom, disciplina, porque eu tive que trabalhar algumas coisas para fazer Esse isso. livro eu tô reconhecendo ali é Mulheres que Correm com Lobos. Mulheres que Correm com Lobos. É assim. Muito bom. O sobrenome dela da autora. Eu não li esqueci. esse livro ainda. É um livro difícil, assim. A gente não entende tudo. Mas eu acho que a gente entende o que precisa. Inclusive, a nossa convidada de ontem, a Laide, Sim. tem Programa, né? Isso, um programa que é baseado nesse livro. E essa foto quem fez foi meu amigo de internet, o João Paulo. Esse é o estúdio dele e eu ficava ali para gravar as coisas. Bela foto, lindíssima. Eu gosto dela também. Obrigada por ter Vamos para a escolhido. próxima. Opa! Kaique, cuidado. Ô, Kaique. Essa. Meu Deus, nossa, isso é o anti-restaurante. 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 Tá vendo como tem muito tempo? Tudo que foge aquele comportamento de gente em restaurante, ninguém se olhando, todo mundo falando baixo. Aqui o compartilhar da mesma mesa. Eu acho que aqui a gente pode reunir gente de toda religião, de toda cor, em volta da mesa, em volta sabe, a comida une as pessoas. Com certeza. E tava uma delícia. Meu Deus, você Não, eu falei, tava uma delícia, veio essa foto. Calma, mas calma, isso calma. O que é? Fala a palavra. Produção, Eu vou te guiar. Isso aqui é um insight dos 60 anos que eu achei muito legal. Assim, a gente assumir rugas, gorduras, sei lá, tudo. É uma bela foto. E fala da tatuagem pra gente, que você bela contou tudo. nos bastidores. Não, olha, a tatuagem. Ai, meu Deus, eu vou falar isso. Vai ficar gravado, então pense. Não vai ficar gravado, não. Eu sou amiga dela. Não, obrigada. Sou amiga
Não, obrigada. Olha. Não, mas assim, a Alice é uma fotógrafa lá de Aquidauana e ela quis fazer esse ensaio fotográfico para os meus 60 anos. E isso, eu tô com 62, né, vou fazer 63, então já foi... E onde 60. foi a foto? Foi numa chácara da tia da Alice, em Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Muito legal. Perfeito. Eu gostei Pode muito. passar, Kaique. Olha, que legal. Nossa, Qual a palavra para essa foto? Bom, essa foto... Pode ser em uma palavra. Pode ser em uma palavra? Aham. Esse foi meu escritório durante a pandemia. Escritório. Bonita. Meu Deus, essa Bianca, Daniel Henrique e Davi. Detalhe que faltam 2. Faltam duas. Duas, Leila e Vivian. É isso mesmo. Isso aí é um resultado. Isso é mais uma oportunidade que Deus dá pra gente amar direito. Porque a gente não ama os filhos direito. Aí a gente tem mais uma oportunidade pra não errar. E é isso aí. Ai, que linda. Pode passar, Kaique. Aliás, eu queria dizer, quando a gente volta, quando a gente fala assim, nossa, se a gente pudesse ser avó sem ser mãe, mas não tem jeito. Então é perfeito. E aí você entende, fala, não, mas é uma oportunidade a mais para não errar. A gente erra muito como mãe, muito. Imagino. Demais. Mais do que você pode imaginar. A gente erra tendo certeza que está acertando. Mas é impressionante. E aí a gente olha para o neto e fala, agora mais eu posso tentar mais uma vez. É bonito, né, isso na vida. É. Essa, o que é a palavra para essa foto? Essa é Entre Alhos e Bugalhos. Oh. É o nome de uma crônica. E eu estava escrevendo para o jornal Circuito Mato Grosso. Aí para a revista... era uma revista bem interessante. Não foi o do Big Lar, Você né? transmite Não. uma coisa aqui interessante nessa imagem. Ousadia, um pouco de... Eu lembro que nós tínhamos essa revista no pátio. Era uma revista inclusive. É interessante a revista. Eu tenho essa Pode passar, Kaique. Isso. Nossa, meu Deus, essas meninas estão namorando já. Estão moças. Essas são suas a alunas? Cecília, a Vitória, a Júlia. Só a Cecília que não está mais comigo, mas está sempre presente. E eu já dou aula para a irmã dessa aqui, a irmã da Vitória, Qual foi a Rebeca. Ocasião, Elma? Foi a preparação de crepe. A gente estava fazendo crepe no pátio. Muito legal. Muito legal o fotógrafo ter clicado Vai, Kaique. Mais uma, eu tô com medo, meu Deus. Essa foi na Tramontina, numa viagem que eu fiz. Que legal. É claro, a minha máscara não podia. Foi minha filha que me deu essa máscara de presente. Deve ter muito significado essa foto, então. E você... Várias coisas. Você vê que minha filha me conhece. É uma máscara dessa, porque a filha dá pra mãe, ela conhece a mãe que tem. Né? Pode passar, Kaique. Já foram. Ai, graças a Deus. Já acabou. Não tem, acabaram o nude, não tem não, né? Ai, que bom. Então esse foi o 10 em 1. São 10 Muito fotos bom. em uma palavra, né? Muito Nubia? Então, bom. nossa, vocês recolheram isso tudo. Nossa, legal. Que bacana, A produção capricha. Caminhando para o final, vou te fazer uma pergunta ainda falando um pouco de como que tá a Elma, hoje professora, onde que as pessoas te encontram na internet para te seguir, como faz para ter aula com você e daqui para frente. O que você espera aqui para o futuro? Seja projetos pessoais, profissionais, experiências... Tá, a Elma continua trabalhando online, né? Tem o meu... Eu acho que vocês vão deixar, talvez, registrado o meu perfil no Instagram, né? Tem o perfil pessoal, mas que é uma mistura de pessoal e não. E tem as páginas mais profissionais, que é o French on Insta. Né? No YouTube, nós temos Elmadi, né, que são vídeos, aula, né, vídeos, tem podcast no Spotify, French for You, e no mais, acho que meu telefone tá fácil, né? Meu telefone fica bem acessível a todo mundo, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, para saber um pouco mais das aulas e como que funciona, que método que em quanto tempo, assim, a pergunta... Eu posso falar uma coisinha em relação a tempo? Claro. Sim. Que era uma coisa que eu achei, assim, acho importante dizer. As pessoas, hoje a gente vê tanta propaganda, vocês não vão me ver fazendo isso. Propaganda, aprenda francês em 3 meses,
meses, domina o francês em 6 meses. Eu queria deixar bem claro aqui que isso é uma coisa tão arcaica, que é uma coisa tão vaga. O que você entende por 6 meses? E eu quero deixar claro que a gente entende o aprendizado de uma língua estrangeira em relação ao número de horas. Eu poderia, inclusive, fazer uma propaganda assim: aprenda o francês básico em 24 horas. Vocês acreditariam? Sim. 24 horas é um pacote que pode ser dividido num semestre. Perfeito. Uma vez por semana. Imagina você passar sem dormir um dia inteiro virado, ó. Exato, essa é a ideia. Mas eu posso falar francês em 24 horas? Não. Bom, mas assim, dentro do básico, você pode... Eu poderia até usar isso como propaganda para fazer as pessoas entenderem que a gente... Em tudo na vida, você precisa saber de quantas horas você dedicou àquilo. Então, aprenda francês em 6 meses não quer dizer nada. Domine o francês em 3 meses não quer dizer nada. Eu gostaria que as pessoas entendessem que aprender uma língua estrangeira... Eu não gosto de pintar essa coisa de aprenda francês dormindo. Não existe. Tudo que a gente vai fazer exige disponibilidade de tempo, disponibilidade financeira, disciplina, dedicação, paciência, qualquer coisa. Então, não caiam nessa onda de tudo tem que ser loucamente rápido, tudo tem que ser instantâneo. Café instantâneo não é bom, e tenha paciência de esperar o café passar. Macarrão instantâneo. Dominar uma língua. Gente, eu vejo francês escrevendo errado nas redes sociais, nem ele domina a língua. A gente vê horrores, o Rafa sabe, a gente brinca muito com essas coisas, horrores da nossa língua materna. As pessoas estão acabando. Então, antes de aprender francês, inclusive, tenha paixão pela sua própria língua. Eu falo muito disso nas aulas de francês, né? Eu pergunto para o aluno antes de falar, sabe o que é um adjetivo? Mas pensa isso, pensa na sua língua, como é que isso se comporta na sua língua materna? E como a pergunta não é, pode traduzir isso para o francês? Posso falar isso? Não, a pergunta é, como é que o francês diria isso? Não é, como é que eu digo estou com saudade em francês? Não é essa a pergunta. Como é que o francês manifesta ou expressa esse sentimento? Então, falar uma língua estrangeira não é decorar vocabulário, é conhecer um povo novo, é abrir a mente, é reconhecer o outro nos gestos, nas atitudes. Então, é isso que eu faço com os meus alunos, né? Se for para decorar a lista de palavras, não precisa de mim. Excelente. Então, essa é a diferença. Então, não caiam nessa. Mesmo que você seja um autodidata, tenha consciência dessas coisas, gaste da dedicação, do número de horas. Então, não é... Quando você gosta de um tema, você não procura ficar com esse tema o tempo todo? Inteiro, pois, bom, eu estou agora envolvida num projeto que eu já li muita coisa na minha vida, mas me dei conta de que nunca tinha lido a Bíblia inteira. Então, eu estou trabalhando isso. Então, assim, quando me sobra, um aluno desistiu ali, ou viajou, teve um problema, me sobra um tempo, eu vou ali e me envolvo isso. Então, mas por que você está fazendo isso agora? Bom, enfim, porque... Tem o agora. Não, tem o agora e outra coisa. Se você tivesse, talvez, escorregando ou caindo num precipício, você gostaria de saber quem te salvou? Então, eu sei pouco sobre Jesus, eu acho. Então, eu acho que o mínimo que eu posso fazer por uma coisinha, uma pequena gratidão, é conhecer a vida dele. Então, estou nesse projeto e aí a gente vai lindo. Então, não diz... E tenho também, essa é outra coisa importante a dizer, né? Nesse caminhar nosso, não dá para caminhar só com os anjos. Tem que também ter ali o dono dos anjos, tá? Uau! Eu amei isso.
Amei Muito bom, isso. Muito bom. Você vai caminhando pro desafio final? Sim. Meu Deus, Kaique, fala que não tem tempo. Antes de chegar no desafio final, olha, deixa eu deixar é ótimo, né? Já vai me corrigir, professor. Não, pode Respira, deixar depois, respira. vai ser um horror. Me permita registrar aqui que a Elma fez história, né? Fez e faz história aqui no pátio, como a nossa primeira coworker, né? Como a primeira pessoa que chegou aqui no pátio. Não é à toa que a gente quis colocar alguns elementos aqui no estúdio, porque a gente sempre dá uma personalizada, né? Nos episódios. Tô Então a vendo gente trouxe o croissant. Raisin, uvinhas. Exato. Café, O café bom, antes de falar sobre o café, tudo que a gente conversou aqui não foi nem 5%, arrisco a dizer, 5%, do que a gente conheceu a Elma em 5 anos aqui no pátio. Então, tem muitas histórias que teriam que ser no mínimo 5 episódios. Pra única história. Pra gente contar a que história. não é só a história. Da Elma. Como dá pra ver, são as percepções, a vivência. Exatamente. Aí a gente reflete aqui do lado de cá e aí traz também. Não tem como. A gente teria que... Então, por isso que a gente faz dinâmicas pra tentar conciliar, porque a Falar produção... um pouco de tudo, né? Assim, Exato. E a perfeito. produção puxa a nossa orelha aqui o tempo todo, porque nós temos um tempo. Aí, como é que tá aí, Kaique? Tudo bem? Exato. Então, nós temos um tempinho pro desafio Depois de final. conversa, Kaique. Tá E o bom. café, gente, é o creme brulee que foi implementado pela Elma no pátio. Ela que nos ensinou. Então, nesses 5 anos, todo mundo que pergunta, mas vem cá, como é que vocês fazem? Gente, é a receita da professora Elma Rios. Ensinei a escrever, tentei ensinar a falar, mas ainda escuto um brulê, Ainda tá, gente? brulê, Mas né? eu não desisto. Não desiste. Vamos lá, ela então, sempre- ensine aqui a nossa audiência. Como fala o Crème café? Café brûlé. Brûlé. Não dá, tem que fazer um bicão mesmo. Sim, a gente vai naquela que a gente fez no início, né? Gente, pode parecer brincadeira. Que eu dublei no início e eu fui já pra França e é muito assim intuitivo voltar e querer partilhar com ela. É meio doido isso, não sabe nem explicar. E a gente tá no ano de Olimpíadas, né? Sim. Você vai esse ano na Olimpíadas? Não, Não. obrigada. Porque a Elma tá em Paris a cada... Você passou um bom tempo ano passado lá. Não, mas não é bem assim, não. Eu gosto de Paris, assim... como é que eu gosto? Eu Você não vê que gosto os de Paris sem movimento. Você vê que os brincos são de croissant, né? Todo tudo- amigo faz eu- isso. Então aqui nós temos os brincos de croissant, os croissants na mesa, As- o café creme... Brûlé. Isso. Agora Temos foi o nome horrível. da Elma ali personalizado. Meu Deus, olha só onde eles colocaram meu nome, Olha tá? que Bem, podia ser uma É. tudo bem. É uma simbologia ali para... Nós estamos, Tem- nós estamos adequando, fazendo as Isso. coisas bem legais. Tem o Globo que tá ali posicionado ali na França. Mensagens na Europa. subliminares hoje. Isso. O cafezinho que representa a implementação do creme brulee Tem aqui, eu que a Elma trouxe. Virado pra mim tem a Argélia, né? A Argélia. E eu tenho uma história, vai ficar pra Olha, próxima. vai ficar pro próximo Olha. episódio. Tem um argelino na minha vida, teve. Olha, vamos Olha, anotando, produção. corta que no isso próximo aqui. Não, episódio- esse daqui não. E eu quero em cada corte da Elma colocar assim, você espera uma parte 2 assim, a entrevista? Não, esse aí deixa pra lá, deixa. Já escrevam Não, foi só aqui. uma boa lembrança aqui. Só. Elma, Você que tá no canal, escreva aqui. Quero episódio 2. Hashtag Elma. tá sendo maravilhoso ter você aqui. Muito bom. Obrigada, eu que agradeço. Eu realmente vim de coração aberto. Eu sei que a gente se prepara ali com algumas perguntas, mas ao longo da conversa eu me surpreendi bastante. Muito mesmo, e de uma forma bem gostosa de ouvir que toda a bom, sua fico história. feliz. Como você percebe a vida e como você a vive também. Muito legal. Bom, Rafa, antes de fechar, é com você. Desafio final. Olhando para aquela câmera, essa Kaique... Deixa eu falar uma coisa. Qual Isso. é a câmera? Essa. Eu sempre quis perguntar qual é essa. Essa? Produção, por Aquela favor. Produção? Qual a câmera, por favor? Essa? Bom, estou pronta. Então, depois dessa oportunidade da Elma realizar essa vontade, esse sonho... Nós preparamos para ela isso. Isso. Meu Deus. Virado para aquela câmera. Para a câmera. Olhando para você mesma. Sim. De
10 anos atrás. Sim. E depois, a Elma, de 10 anos à frente, o que você diria para cada uma? A começar por 10 anos Você atrás. está aqui hoje 10 falando. anos atrás. 10 anos atrás seria assim: respira, se cuida, vai dar tudo certo. Hoje, agora a Elma de hoje, Falando de 10 anos. para daqui 10 anos. Daqui 10 anos, você tem a obrigação de estar 10 vezes melhor. Uau! Eu até segurei o uau, porque... Eu também, dessa com vez, eu segurei. Agora, Com depende, certeza vai esse ser estar melhor. O que é estar melhor? Eu estou falando de prosperidade, de desenvolvimento espiritual, então esse melhor fica cada um. Então, a seu critério. Então, hoje, eu acho o melhor é melhor na condição de humana. Só isso. Excelente, Elma Rios. Muito bom. Gente, então a gente finaliza aqui, tem que ter o A, né? Vou falar de novo, então. Então a gente finaliza aqui o nosso episódio com a C'est dommage. Que pena. Merci beaucoup, Elma. Je vous remercie énormément, du fond du cœur. sobreviventes. Nossa, amei. Parabéns. Deu tudo Na imagem. certo. Obrigada Como foi? mesmo. Foi bom pra você, Elma? Foi bom pra você? Foi, faz tempo. Não ouço essa pergunta, faz de novo. Foi sua primeira vez, Elma? Não, mas foi ótimo. Muito bom. Ai, meu Deus. Gente, então, pra vocês que querem acompanhar a Elma Rios pelas Gente, ainda redes tava gravando sociais, ainda? Sim. Sim. Meu Deus! Gente, desculpa, pensei que se eu tivesse encerrado tudo, que aí você me paga. Elma, obrigada. Rafa. Obrigado. Acabou. Deixa suas redes sociais, o pessoal te acompanhar. Bom, tem... A gente podia deixar no... Deixar. pode Na descrição. Eu acho mais fácil. É aí. o ponto má. É o ponto mais meu perfil pessoal. Lá você tem o link para o Frenchonista, para o Francês Cuiabá. No YouTube é só clicar Elma e o DIT. E que mais? Tem no Spotify, French for You. É em inglês, porque abrange aí mais as pessoas que entram para buscar, procuram inglês, que é uma língua importante. E que mais? Acho que é só isso. Excelente. Perfeito, gente. Obrigada a todos que Obrigado. ficaram até aqui. Obrigada. Um beijo. Até a próxima. Eu tenho que continuar? Não, dá para continuar? Pode, claro. Eu não vou pedir desculpa por qualquer coisa, que eu acho essa frase terrível. Eu, por exemplo, posso pedir desculpa por ter derrubado o café na mesa, mas eu jamais vou dizer desculpe qualquer coisa. Eu acho isso de uma pobreza terrível. Então, eu falo assim, desculpe por algo e especifica, mas esse por tudo é horrível. É muito. É horrível. Não fala isso não, gente. Eu também acho. É feio, desculpe qualquer coisa, é tão feio. Obrigado pela honra de derrubar Obrigada, café na nossa mesa, Elma, hoje. Obrigada, um beijo enorme. Bisou. Bisou. Obrigada. Au revoir. Foi ótimo. Au revoir.